Eu sou a professora Helena e este é o programa Clinicando e Raciocinando, que acontece todas as quintas e sextas-feiras ao meio-dia 14. Às quintas-feiras rolam as lives de mentoria ao vivo. E hoje a gente tem uma convidada chamada Fabiana, que é médica veterinária e tutora do caso de hoje. O caso de hoje é de uma Yorkzinha de 8 anos de idade, que apresentou um episódio de síncope, de origem ainda indefinida, e começou a apresentar também vômitos e dor abdominal e um evento de diarreia. Já vou contar mais detalhes para vocês. Antes disso, queria lembrar e avisar que este conteúdo é destinado exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, e aqui no programa Almoçando com a Vet, a gente aprende a dominar todos os casos de rotina, mesmo os mais complexos. E hoje a gente vai conversar com a Fabiola ou Fabiana? Ai, meu Deus do céu, acho que agora eu confundi. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da moça. Você já tá aí? Vamos ver se eu acho. Gente, ando com problema com o nome. Que é sinistro, mas também estou com quase 100 alunos da graduação presencial e mais de 1000 nos programas RCVET, né? Então é difícil lembrar de todos os nomes. Deixa eu ver se a Fabiana ou Fabiola, agora me perdi, está aqui pra gente entrar. Fabiana, está aí, Fabiana? Vai aparecer, deixa eu ver aqui se eu acho, Fabiana. Fabiana, dá um oi pro pessoal, te apresenta, fala de onde você é, que eu também não sei, quero saber. Tudo bom? Eu sou, na verdade, do Rio Grande do Sul, mas eu tô mais ou menos uns 30 dias morando em Curitiba. Fui transferida para cá agora. E você atua na área? Na veterinária? Sim, atuo na área de pequenos animais, só que agora eu estou de férias. Ah, tá. Mas foi transferida para uma unidade de hospital? Como é que foi isso? Não fui. Na verdade, foi meu esposo que foi transferido, que ele é militar. Ah, tá. E aí, entendi. Daí você vai se encaixar aí em Curitiba. Que legal, a gente tem alguns alunos que são de Curitiba. Daí, se precisar de alguma coisa, de alguma ponte de contato, a gente pode te ajudar, tá bom? Obrigada. Imagina. Pessoal, estão escutando bem a Fabiana também? Só deixa eles me responderem. Sim. Então vamos lá, Fabiana, me conte melhor a história da sua cachorrinha, né? Como que é o nome dela mesmo? Pode falar o nome? Maggie. Pode. Maggie. Tá. Então, gente, o caso de hoje, a Fabiana é médica veterinária, mas o caso é da cachorra dela. Então, vocês sabem como é que é quando o cãozinho é nosso, né? Pelo menos acho que sabem. Para mim também é bem difícil conduzir caso dos meus animais, né? Eu sempre terceirizo o atendimento com algum colega que eu confie. Então, vamos ver o que está acontecendo. Eu já sei mais ou menos de toda a história, mas eu tenho algumas dúvidas. Conta para os teus colegas como que começou o quadro, por favor. Então, a Maggie foi uma cadelinha de resgate, que eu peguei ela há uns 6 anos mais ou menos. Ela só não tinha saúde na época, né? Mas a gente conseguiu reverter o quadro, ela tinha problemas de pele, fiz exames, tudo, deixei ela redondinha, tá? Ela ficou bem na época, tudo, castrei, vacinei, fiz tudo certinho. Nunca apresentou nada. De uns tempos pra cá, ela começou a ganhar peso. Mas ela ela comia ração, comecei com a hipoalergênica, depois passei para Dermacare e mantive ela na Dermacare. Fiz uma restrição alimentar a partir de um episódio que ela teve no ano passado, em agosto. Eu acredito que foi por esforço e por calor, porque era um dia muito quente, ela teve uma síncope, nós estávamos passeando, na verdade. E ela desmaiou, apagou, ficou quanto tempo? Ficou quanto tempo?
Pouco? Pouco tempo. Uhum. E ela Já tem tosse, tem colapso de traqueia, que vem no tem pacote colapso de de orto? traqueia. Tem. Tá. Se foi só esse evento de síncope, essa era a minha primeira Foi. dúvida para. Foi só esse. Tá. Foi só esse. É bem possível que tenha sido só ocasional pelo calor mesmo, porque pelos exames que você me trouxe ali relacionado a isso, eu não vejo nenhuma alteração preocupante. Se fosse um quadro que tivesse se repetido, isso já faz um tempinho, né? Faz 6 meses. Seis Fazem seis meses, meses. né? Pela idade dela, a única coisa que falta pensando na síncope, Fabiana, é um eletro. Eu não vi nenhum dado de eletro que vocês chegaram a fazer na época. Aham. Ah, tá. É que eu acho que essa Fiz. informação me passou batida, então. E Não estava me deu normal? conta, acho que eu não pensei. Tava. Uhum, Eu não, tá. acho que eu não anexei ali nos Uhum. documentos. Então, Fiz até por sugestão da colega, da cardiologista, né? uhum, Que sim. nós estávamos fazendo, aí ela sugeriu, a gente fez. Uhum. Porque os achados, depois a gente vai mostrar aqui, os achados do eco dela são bem comuns na idade, não tem repercussão hemodinâmica, de origem cardiogênica, não faz muito sentido. E como não se repetiu, não vamos focar nesse sintoma, tá? Se tu tiver alguma dúvida em relação a isso, ao longo da discussão, a gente volta nele, tá? Tá. E hoje o que mais te preocupa é a questão das alterações nos exames bioquímicos do fígado. O que está acontecendo? Conta aí pro pessoal. Isso. A minha preocupação maior agora é que ela teve um episódio gastroentérico. Na verdade, foi mais uma diarreia e um episódio de vômito. Só que ela Uhum, ficou muito prostrada. Ela já teve isso uma outra vez, mas ela ficou muito prostrada, diferente do que eu estava acostumada, referendo, do jeito dela, assim, né? Me uhum, faltou a palavra. E ela ficou prostrada e essa prostração evoluiu. Aí veio a inapetência, né? E aí eu fiz os exames de sangue e apareceu aqueles primeiros que eu te mandei ali. deixa eu Uma mostrar pro alteração. pessoal para eles não ficarem perdidos, tá? Só um pouquinho. Os primeiros eu organizei aqui por data. Deixa eu ver se está correto. Me diga. Que é esse aqui que ela apresentou a LT de 843, né? É isso mais ou menos? Isso foi Tá? foi o primeiro. 843 foi o primeiro. Tá. Então, aqui, ó, pessoal, ela apresentou vômito e diarreia, né? E a LT estava 843, creatinina normal, fosfatase alcalina 320, glicose normal, proteínas e frações normais também, deixa eu ver, acho que sim, pelo que eu tinha olhado antes, mas às vezes a gente esquece, né, que é muito dado. E ureia normal também. E o hemograma estava com os índices eritrocitários limítrofes, né? Mais normal. Não, tem um pouquinho de redução nos eritrócitos Nos aqui. eritratos. Uma coisa que eu vi em todos os hemogramas, Fabiana, é o volume de amostra sempre pequeno para o hemograma. É difícil de coletar sangue dela, Não, ela é bem boazinha. né? E o É. tubo que vocês usam é para 2 ml, para 4, como que é? Na verdade, Na verdade, não fui eu que usei. Não fui eu que coletei, eu levei, como eu não estou trabalhando ainda em Curitiba, eu levei num Uhum. laboratório especializado para fazer a coleta. Eu que Ah, tá. eu fiz a contenção dela, né? Mas foi Uhum. o colega que coletou. Não Tu teve nem, problema nenhum, foi de né? boa. Bem tranquilo. É. E tu não prestou atenção se o volume do tubo era aquele pequenininho ou era o maior? Ou era Era o o maior, maior normal? era o maior, mas a quantidade de sangue até foi bem grande. Eu não sei por que que eles. Eu nem me atentei a esse volume, Ah, mas eu não sei por que que uhum. foi a amostra pouca, Entendi. assim, agora que me chamou a atenção para isso. Tá. Inclusive, no segundo exame, teve até agregado plaquetário, acho que foi da coleta, Uhum. Sim, sim, tá? ele Da baixou coleta. bastante as plaquetas, mas tinha bastante agregado, né? Certo. É. Eu tô te perguntando isso porque, assim, quando tem esses valores limítrofes de anemia, mas os exames subsequentes não tem mais,
um dos principais fatores é hemodiluição mesmo. Às vezes porque o tubo de 4 ml para 1,5 já pode dar uma diferencinha nesse sentido, tá? Então, não é um dado importante aqui, porque nos outros exames também a gente vê que está normal, né? Até sobe bastante, né? O hematócrito dela fica em 40 depois, né? É. Uhum. Tá. 39. Isso. Então, vamos lá ver a sequência das coisas. O pessoal disse que estava dando interferência. Segue com interferência aí, gente? Eu vi que vocês não estão vendo nada, me disseram quando eu virei a câmera, então eu vou só falar das alterações, tá? E aí, depois vocês repetiram, isso foi em janeiro, né? Essa primeira alteração, que foi logo depois de comer churrasco. Isso, o primeiro exame foi em fevereiro agora, que foi um episódio assim, porque como eles ficam na volta, às vezes cai alguma coisinha no chão, a gente não se atenta, né? E eles vão lá e dão uma lambidinha no chão. Eu acredito que no caso dela começou assim. Ela foi lamber o tempero do chão, sal que caiu. Normal, né? Num churrasco, qual cachorro que não faz isso? Tá. E aí eu, no primeiro momento, atribuía isso. Né? Ela comeu alguma coisa, né? A partir daí, o que me assustou bastante foi a lipemia. Né? Foi o plasma lipêmico. Com certeza, um evento de comer gordurinha do churrasco não causaria isso, né? Está corretíssimo, a gente já vai entrar nesse tema. Mas aí, o que pode estar acontecendo, né? Ela já vinha com lipemia e aí provavelmente já tinha aquele processo de colestase, lama biliar, e essa gordura exógena sobrecarregou a absorção de gorduras e aí precipitou o quadro. É isso que eu acredito que aconteceu pela evolução que a gente vê ali dos dados que você me mandou, né? E aí, gente, o que aconteceu? A Fabiana continuou a investigação e dosou também bilirrubinas e frações, colesterol total e triglicerídeos, tá? Eu não vou mostrar a tela para vocês porque antes deu ruim, então eu vou falar para vocês. Colesterol ficou em 289, é um pouquinho aumentado, o limite de referência é 270. E os triglicerídeos, 1.324, então bem aumentado, o valor de referência 150. Esse exame aqui eu tenho data 13/2, não foi lá no dia do churrasco, então. Não, esse exame foi 4 dias depois. 4 dias depois, tá. É, porque eu não esperava essa alteração. Eu pedi o exame básico. Imagina. Eu pedi o exame básico, aí conforme foi o achado, né? Daí eu pedi os outros para complementar e seguir o processo da investigação. Tá bom, show. Tu lembra se nesse dia que tu pediu bilirrubina, colesterol e triglicerídeos, foi feito um jejum de quanto tempo? Se foi feito jejum alimentar? Foi feito de 10 a 12 horas, acho que deu o jejum. Show de bola. Então, só para a gente começar a pensar nas possibilidades diagnósticas, Fabiana, quando tem hipertrigliceridemia, pelo que você me mostrou, você já sabe disso, mas só para a gente concentrar o nosso raciocínio, tá? Porque qual é o primeiro ponto que a gente sempre deve pensar? Na hiperlipidemia pós-prandial. Então, se tinha um jejum adequado, isso está praticamente descartado. Tem alguns artigos mais atuais, eu li isso faz um tempo, não deu tempo de pegar o estudo na íntegra, mas que sugerem repetir com 15 horas de jejum. Não só, tipo, se foi de 10 a 12, aí ainda pode ter um efeito pós-prandial. Só que aí, com a evolução, eu quero entender melhor o que tu fez de tratamento para a gente discutir, mas provavelmente é verdade todo esse aumento de colesterol e triglicerídeos, né? Não é pós-prandial, mas só para deixar essa sacada aqui para o pessoal, que é importante fazer um jejumzinho mais prolongado para ver realmente qual é o impacto do alimento prévio, né, nesse aumento, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como que foi o tratamento desde lá da parte de diarreia? Como que ela evoluiu clinicamente? Me conta melhor. Então, no primeiro episódio de diarreia, eu entrei com probiótico.
Tá. Entrei com probiótico, até porque eu tinha dado uns 2 a 3 dias antes desse episódio, eu tinha desverminado. Uhum. E há uma semana antes do episódio eu tinha dado o Simparic, porque eu regulo eles bem, de forma Uhum. bem. Sou muito chata, assim, para essas coisas, então Uhum. eu fiz bastante isso. Foi Então eu só o não pedi, Simparic ou o vermífugo? eu dei o Simparic. Na verdade, foi Uhum. NexGard que eu dei dessa NexGard. vez, NexGard, Tá. e o vermífugo depois, 3 dias antes do episódio. Tá. Não, não, a primeira dose. Uhum. Beleza. Acredito que não tem relação, mas É. é importante saber. Aí, por causa como deu diarreia, eu não fiz exame de fezes, né? Primeiro exame que a gente Uhum. pede, pensando na diarreia isolada. Mas como Sim. teve a função da Verificação carne, recente. Uhum. Tá. Faz sentido. eu entrei com probiótico. O probiótico não estava resolvendo muito. Ela começou a Uhum. ficar prostrada e a partir dos exames eu comecei a tratar. Aí eu demorei para entrar com SAMI, mas eu entrei com SAMI, tá? Tá. Entrei com ômega 3, entrei com Ótimo. SAMI. Uhum. Quando eu fiz a eco, eu me assustei bastante e eu entrei com antibiótico, porque Uhum. uma policistite, eu sem ter exames, eu Tá não ia. certíssimo, eu entraria também, tá? Porque acho que o risco de ter contaminação bacteriana é grande, né? Com o quadro de dor abdominal que ela apresentava já é critério de, de abordagem terapêutica com antibióticos, tá? Fica bem tranquila que tá correto. Foi a moxi com clavulanato? Foi, foi. Tá, ótimo. Era uma das dúvidas que eu tinha, se tinha esse teste terapêutico. Show de bola. Tá. E eu fiz de 30 dias, Uhum. tá? De antibiótico. Baseado no triglicerídeo e colesterol, eu entrei também, além do ômega 3, eu entrei com bezafibrato, porque Tá. estava bem alto, né? Entrei Uhum. com a dieta, ela estava comendo. Engraçado que eu tinha trocado, estava migrando para uma dieta gastrointestinal, porque ela não estava aceitando muito a dieta para Uhum. obesidade, né? Sim. E aí eu peguei a low fat e comecei a introduzir a low fat, só que ela não estava aceitando muito a alimentação. Então Tá. aí começou com o apetite caprichoso, depois chegou na inapetência e teve vômito. Um vômito. Ela tem vômitos, mas não é sequencial, são esporádicos. Esporadicamente ela fica ruim e ela vomita. Uhum. Entrei com Mursacol. Ótimo. Basicamente foi isso Tá. de tratamento. Show. Pessoal, vocês já vão entender qual foi a angústia da Fabiana. Deixa eu mostrar a imagem do ultrassom aqui, quem sabe funciona agora. Então, a alteração principal no ultrassom era a presença de lama biliar e espessamento de parede de vesícula biliar associado a esse halo anecoico aqui na parede, que é bem sugestivo de processo inflamatório. Então, no laudo, não vou colocar no laudo que a letrinha tá pequena, daí fica difícil de entender, mas falava que tinha sinais de colecistite, né? Então, essa inflamação da vesícula biliar, ela pode estar associada a um processo infeccioso, né, de origem bacteriana, que é menos comum no cão, mas é possível. E diante do quadro de dor abdominal que ela apresentava também, a Fabiana também associou antibiótico terapia ao tratamento. Então, retomando, ela tinha hipertrigliceridemia, com aumento de colesterol e triglicerídeos, aumento de ALT já considerado bem importante, que estava em 800 e bastante, né? Não é 800 e pouco, era quase 900. E aumento de FA. O aumento de FA não era tão exorbitante, mas também tinha um aumento de fosfatase alcalina. GGT não foi avaliado, né? Não lembro aqui se eu não vi. Não. Não. Tá. Beleza. Quando encontra esse tipo de alteração, principalmente com a alteração ultrassonográfica que foi visto, é importante avaliar a GGT também, sabe? Para a gente ter mais noção do impacto de colestase, que é bem provável que essa FA é colestase mesmo, mas lembra que a FA pode ser de origem óssea, induzida por cortisol ou colestase, né?
Então, lembrar de pedir ela paralelo nesses casos, tá? Outra coisa que eu percebi, Fabiana, nos laudos ultrassonográficos é que sempre tinha discreta hepatomegalia, tá? E você me disse que ela tá gordinha, né? Ela estava muito mais obesa antes? Qual o score corporal atual? Ela estava com 4 quilos, ela chegou aos Uhum. 4 quilos, né? Ela estava 9 de 9. Agora ela tá com 3.700. Já dá para Uhum. sentir as estrelinhas, já tem cinturinha, já acho que tá de Já deu uma 7. melhorada. Já, já deu uma melhorada. Show. Mas ela tá com bastante seletividade, né? Ela tá com um Uhum. capricho, uma alimentação bem. Bem É um seletivo. apetite bem caprichoso. Ela tá bem seletiva. Tá, beleza. Eu quero te explicar aqui um fluxograma de abordagem diagnóstica da hiperlipidemia e também para todo mundo que está aqui nos acompanhando, que tem um pessoal meio abafado já falando, é hipotireoidismo, é síndrome de Cushing. Então, a Fabiana já avaliou isso também, gente, eu já vou mostrar o restante dos exames, mas só para a gente, todo mundo entrar na mesma linha de raciocínio, vamos acompanhar aqui. Espero que quem esteja assistindo enxergue aqui, tá? Tu está enxergando, Fabiana? Muito Fica pouco, muito não dá tremida. tá Ah, muito que tremendo. pena. Uhum. Tá, então eu vou só falar, não tem problema. Só porque ia ficar mais legal de entender olhando o fluxograma. Mas é basicamente o que eu comecei a explicar antes, tá? Hiperlipidemia, primeira coisa, descartar pós-prandial, que neste caso está descartado mesmo sem o jejum de 12 horas. Inclusive, alguém perguntou qual o tempo de jejum. O ideal para avaliar colesterol e triglicerídeos é no mínimo 12 horas, tá? É diferente das outras avaliações bioquímicas, que 6 a 8 horas já é bem tranquilo. E eu mencionei que tem um estudo que fala para quando há dúvida se é pós-prandial, repetir o exame com 12 horas e ainda persistiu, fazer um jejum de 15 horas, tá? Mas nesse caso, realmente não acho necessário, porque tem outros indícios, né? Tem sinais de colecistite, tem lama biliar, então isso mostra que é real. E aí, se essa hipercolesterolemia é real, a gente tem que olhar para as causas secundárias, tá? Porque a hiperlipidemia primária, ela é baseada num diagnóstico de exclusão. Então, se fosse um Schnauzer, mudaria um pouco, mas o Yorkshire não costuma ter esse tipo de hiperlipidemia como causa primária, tá? E aí, o que a gente tem que pensar? Causas endócrinas, que o pessoal estava citando e que você fez a avaliação, e eu acho que fazia todo sentido, tá? Até tu ficou, não sei se eu precisava ter feito, né, o teste com supressão de DEXA, mas eu acho que sim. E a Fabiana fez, gente, o teste de supressão com baixa dose, né, de dexametasona, e foi bem negativo o teste, super normal, tá? Negativo para hiperadreno. Então, quais são as doenças endócrinas que é comum o paciente apresentar hiperlipidemia? Hipotireoidismo, diabetes mellitus e hiperadreno, tá? Ainda tem a acromegalia, mas não é uma doença que, do ponto de vista clínico, faça sentido aqui, tá? Uhum. Ela fez o teste, gente, fez o teste. O pessoal vai ficando angustiado com os dados, né? Então, assim, já entrando um pouco nesse quesito, o primeiro ponto é pensar nessas doenças endócrinas, tá? O hiperadreno é pouquíssimo provável porque o teste é negativo. Não significa que é impossível. Tem quadros de hiperadrenocorticismo atípico que a gente não tem esse teste confirmando, né? Tem que dosar os intermediários de cortisol. Só que eu acho que não é o momento ainda disso. Tem outra sugestão para te dar antes disso, tá? Você disse que ela começou a apresentar polifagia em algum momento? Ou eu tô lembrando de outro caso? Foi, no período do final do ano, de dezembro e janeiro, ela começou a apresentar polifagia. Uhum. E foi quando eu troquei a ração de volta para Dermacare. Ela gosta da Dermacare, então, querida. Tá, beleza, entendi.
Mas não é assim aquela coisa que, tipo, polifagia de verdade, ela ia comer até as paredes, entende? Não ia ser a troca de ração que ia limitar a É, polifagia. Então, eu acho que está mais relacionado mesmo que a essas outras dietas, a gente sabe que elas não são as mais deliciosas do mundo, né? Então, eu acredito que isso não é uma polifagia que pudesse a gente pensar mais no hiperadreno atípico, tá? É esse raciocínio que está na minha cabeça agora. E diabetes também não tem nenhum indício, glicemia super normal em 2 ou 3 avaliações, né? Eu acho que tá, isso a gente pode desencanar. Só que o hipotireoidismo é uma coisa que precisa investigar, tá? Então é um dos passos que eu te sugiro fazer os exames específicos agora. Porque fica difícil de a gente direcionar, apesar de eu achar que é pouco provável, que não tem clínica disso, mas o diagnóstico é por exclusão, né, Fabiana? Então, ajuda bastante. E aí, neste fluxograma, que eu vou te mandar depois e mandar para o pessoal no Telegram também, que o pessoal está pedindo, fala exatamente a abordagem seria assim. Primeiro, endócrinas, né? Que você já começou essa abordagem, tá tudo direcionando que não tem doença endócrina, mas ainda falta avaliar o hipotireoidismo. Então, T4 livre, TSH, o T4 livre é o mais importante ainda, né? Para fazer esta triagem. Segunda coisa que pode causar hiperlipidemia é doença colestática. Então, ela tem, né? Naquele momento ela tinha. Só que aí entra um pepino na abordagem diagnóstica, que a gente tem que lidar com isso. A hiperlipidemia causa colestase e lama biliar e pode inflamar a vesícula biliar. Então, e a doença colestática pode causar hiperlipidemia porque a liberação de bile lá no intestino não é adequada e, consequentemente, o metabolismo, a absorção, digestão das gorduras também não é. Então, quem nasceu primeiro? A hiperlipidemia ou a doença colestática, a gente não consegue afirmar aqui ainda, tá? Mas o fato é que há uma doença colestática, que você já fez uma abordagem terapêutica bem sintomática, mas totalmente coerente, né? Ursacol, SAMI, ômega 3, e fez um teste terapêutico com antibiótico, então tá perfeito, e inclusive melhorou os sinais de colecistite no controle ultrassonográfico, né? Foi isso, né? Melhorou. Show. E aí, o que mais que entra na história? A obesidade por si só é um fator de risco menor do que em gente para hiperlipidemia. Em gente é muito forte. Em bicho, em cachorro e gato não é tão forte, mas é uma possibilidade, tá? Então, pode ser que a obesidade em si, a dieta que não era com restrição nenhuma de gordura, facilitou que ela ficasse com níveis maiores de colesterol e triglicerídeos, e isso induziu o processo de doença colestática, tá? Então, esse é um ponto que nós precisamos raciocinar em cima. E a obesidade e a esteatose hepática, que provavelmente ela tem em algum grau, Fabiana, elas levam também a lesão hepática, tá? Então, é bem comum um paciente com esteatose, que é infiltração gordurosa nos hepatócitos, né? Apresentar também aumento de ALT. Então, enquanto não controlar, tratar essa obesidade também de forma concomitante aí, a gente ainda não consegue falar quem nasceu primeiro, basicamente isso. E os próximos passos, além da investigação por hipotireoidismo, eles são mais invasivos. Então, eu não faria isso agora, sabe? Eu focaria mais num diagnóstico terapêutico, que eu já vou te sugerir, e fazer o exame do hipotireoidismo nesse primeiro momento. Porque tem por que colocar, pelo menos a minha opinião é essa, tem muito clínico, principalmente cirurgião, que gosta mais de passar direto para a cirurgia, laparotomia, vamos tirar um pedaço do fígado e resolver essa parada. E para esclarecer, aumento persistente de ALT, a abordagem é por biópsia. Você já fez tudo que se faz antes da biópsia. Então, vai ser o próximo passo se a gente não conseguir resolver com as sugestões que eu vou te dar, tá? Além das doenças endócrinas, hepáticas e da obesidade, ainda tem a pancreatite, que pode ser uma causa ou uma consequência de hiperlipidemia,
mas a clínica não é assim arrastada, não bate, tá? Sepse e endotoxemia também, mas também não faz sentido aqui, né? Não duraria quase 2 meses de evolução. E síndrome nefrótica, que pelo que você me trouxe de dados também não tem nenhum indício. Ela não tem sinais de doença renal, creatinina baixinha, tudo certo. Exame de urina foi feito em algum momento? Então, na segunda eco eu fui para fazer o exame de urina, só que escapou e ela fez xixi, não deu para fazer a coleta. Tá. Não, Então, tranquilo, mas tenta quando for fazer a coleta pro T4 livre e TSH, tenta fazer coletar a urina e fazer RPCU também, tá? Só pra gente dar uma olhadinha melhor para isso, porque York, né, é um bichinho que o rinzinho também costuma a dar problemas precoces, então vamos dar uma avaliada nisso também, tá? E aí, o que eu queria te sugerir, que já teve gente que sugeriu aqui, ó. Tem gente feliz que pensou nos diferenciais, acompanhando as lives, já está conseguindo raciocinar melhor. Muito legal. Então, seria a pesquisa do hipotireoidismo. E como tu já tentou dietas industrializadas sem muito sucesso para emagrecimento, tanto para abordagem da doença hepática, quanto para emagrecimento, sugiro tu fazer uma dieta mista, se possível, ou alimentação natural pura. Eu acho que o pessoal vai achar que eu tô a louca da alimentação natural, porque em várias lives eu já falei isso. Só que, assim, eu torço para que nenhum bicho meu precise, sabe? Porque é muito difícil de a gente colocar na nossa rotina, né? Então, eu ia ter muita dificuldade para fornecer para o meu animal. E eu super entendo se isso não for possível para ti. Eu ia ter que terceirizar com a moça que trabalha aqui em casa. Não ia ter jeito, sabe? E aí, complicado, né? Você colocar o funcionário a cozinhar para o cachorro, cuidar de criança, cuidar da casa, não tem, né? Muito como. Então, para mim também seria uma grande dificuldade. Mas eu tenho visto resultados impressionantes com clientes que colocam isso em prática, sabe? Principalmente para esses bichinhos que têm ali aquela colestase, lama biliar, doença hepatobiliar e obesidade. Para a obesidade, assim, os casos que não dava certo ração nenhuma na dieta natural, consegue um resultado muito rápido e eu acho que pode ajudar bastante. Então, não sei, agora que você está numa fase de transição, quem sabe você consiga fazer um tempo. E depois, a dieta mista ajuda muito. Então, eu tenho clientes, aqui com as minhas gatas eu faço misto, ração e dieta natural associada, tá? Só que tem que ter orientação, né? Pra gente saber as quantidades e não engordar todo mundo também. Então, isso seria uma opção. O pessoal está falando que tem linhas prontas, né, de alimentação natural. Tem em cidade grande, né? Gente, aqui na minha cidade não eu já não ouvi que a tem. gente vem congeladinho, tu compra por porção. Aqui eu ainda não consegui achar nada muito assim, mas eu vou investigar isso. Tá. Então, é isso que eu te oriento. Procurar um profissional, um nutricionista veterinário, né? E formular uma dieta com o intuito de melhorar a questão do fígado e também de emagrecimento, tá? Eu gosto muito das dietas que são prescritas pelo pessoal da medicina chinesa. Aí em Curitiba até tem um colega para te indicar que trabalha nessa linha, já adiciona a fitoterapia floral para diminuir a ansiedade. Então eu iria mais para essa linha nesse momento, sabe? E aí fazer o exame da tireoide e verificar essa questão da tireoide. Se o último exame da LT foi quando? Deixa eu te dizer, só um minuto. Foi o dia 23. E ela subiu. Subiu. Ela subiu um pouco mais. Deixa eu ver aqui. 889. 843. Tá. Não tem diferença estatística, tá? Para LT é pouca diferença, mas continua alto, né? 800 e pouco é bastante. E aí, Fabiana, eu sei que dá uma angústia de ver essa LT alta, né?
eu sinto de você essa angústia e sinto junto, porque a gente fica angustiada. Você está fazendo tudo que é adequado do ponto de vista terapêutico, que dá para fazer com os dados que você tem. E o bezafibrato continua dando? Não, quando eu vi o triglicerídeo que baixou para 219, eu suspendi. Tá. Beleza. E esse último triglicerídeo foi junto com esse exame da LT? Foi. Tá. Isso sugere que quem nasceu primeiro foi a doença colestática. Não sei se tu consegue traçar esse raciocínio, entendeu? Porque antes estava ruim, tinha colecistite e triglicerídeos lá em cima. Melhorou um pouco do ponto de vista de imagem, né? E a FA também deu uma reduzidinha, eu acho, né? Deixa eu ver. A FA deu uma 245. reduzida. Uhum. E o triglicerídeos foi lá embaixo, foi praticamente para dentro da normalidade. Então, isso sugere que quem nasceu primeiro é a doença colestática, tá? Então, não voltaria com bezafibrato, tá? Manter o SAMe, eu faria isso, o ômega 3, o Ursacol, bem importante manter aqui agora. E assim que você tiver uma resposta da questão da tireoide, se tu quiser me passar aqui por direct, a gente continua conversando, tá? E depois disso, daqui 3 semanas, não adianta ficar repetindo a LT muito frequente, tá? Porque ela demora para baixar. 3 semanas após esse último exame, que eu acho que daqui a pouco já vai dar, né? Foi dia 23/2. Semana que vem. Uhum. Repetir, se continuar aumentado e tireoide normal, que eu acho que é o que a gente vai encontrar, tá? Mas é só um palpite, precisa avaliar. Aí tem que partir para biópsia para esclarecer, tá? E provavelmente punção de vesícula biliar é interessante e cultura, tá? Da bile. Eu sei que dá medo, Então, eu já vi tua cara de medo. é. Tá. Por causa da vesícula, eu fiquei na dúvida de retirar o antibiótico. O que eu fazia com o antibiótico? Mas aí eu decidi fazer os 30 dias e suspender, por conta e risco, Sim. porque eu não tenho como... Não, já é tempo suficiente, né? Até porque tu repetiu vários hemogramas e não tem um perfil de inflamação nesses hemogramas, entende? Então, nem no primeiro tinha. Então, eu acho que isso dá bastante segurança pra gente tirar mesmo. Acho que você fez muito certo, tá? E só que... Pode falar. Não, a outra dúvida que eu fiquei é sobre o Ursacol. Quanto tempo eu posso vir usando? O que eu faço a partir de agora? Porque ele tem alguns efeitos colaterais, né? E aí eu me preocupo, porque muito frequentemente ela fica enjoada, ela para de comer, e aí eu tenho que voltar ou com Serenia ou com Plasio para fazer para manter ela equilibrada. Assim, os efeitos colaterais do Ursacol são mínimos e pode manter por longos períodos, tá? Não tem necessidade. Eu não acho que retirar. Oi? Posso fazer ciclos? Pode também. Principalmente quando ela ficar ruim, que fica com hiporexia, tem vômitos, aí tu cancela nesse período, trata os sintomas e depois retoma. Mas isso não dá para fazer pro resto da vida. Tem que buscar a causa, né? E é por isso que eu acho que se a gente não conseguir mais respostas com o exame da tireoide, meio que é difícil fugir da biópsia, sabe? Dá para tentar algo menos invasivo. Eu já consegui alguns diagnósticos assim, mas nem sempre a gente consegue resposta. Com citologia guiada por ultrassom, tá? Com catéter mesmo é possível realizar, mas aí pega uma área muito pequena, né? Então não é uma coisa que é garantido que a gente vai conseguir resultado, mas é menos invasivo. Em Curitiba tem biópsia por laparoscopia, né? Que seria também uma opção bem menos invasiva, mas bem mais cara. Então tem que ver o que você pode também bancar nesse sentido, né? Pois é. Mas pode falar. Eu fiquei com uma outra dúvida aqui.
Na questão da hiperadreno, do hiperadreno, ela Uhum. deu 1,4 de Deixa eu ver. resultado ali. Deu um nos dois. Olha aqui. O que tu me mandou tá 2,69 basal. Isso. Menor que um, 4 horas. Menor que um, 8 horas. Acho que tu olhou o valor de referência, não foi? Ah, eu olhei o valor de referência mesmo. Você estava querendo achar o hiperadreno, eu acho, Fabiana. É normal Eu quando a acho gente que está eu tenho. esperando que vai vir isso, não que tu esteja querendo, né? Quem que vai querer o bicho com hiperadreno? Mas Não, a eu gente. fiquei. Isso me perturbou tanto esse exame, porque eu não estava querendo acreditar que fosse. Uhum. É, assim, eu acho que não tem indícios clínicos de hiperadreno. Não deu no teste de DEXA. No ultrassom adrenal tá super normal. Eu olhei as imagens, eu conferi as medidas. Então, desencana disso. Não é. Não é por aí o caminho, tá? Que Eu bom. acho que onde começou, que o pepino começou mesmo com a colecistite, que talvez ela necessite até de uma colecistectomia no futuro. Eu já tive paciente com um quadro bem similar, que enquanto não removeu a vesícula biliar, os sintomas persistiam, a FALT aumentada, mas essa decisão, né, foi baseada em biópsia, em muito acompanhamento clínico até chegar nesse ponto. Outros evoluíram para mucocele biliar, que é um quadro de emergência, e a Pois é. hiperlipidemia predispõe, e aí teve que ir para a cirurgia, né? E York é campeão disso, né? É uma coisa bizarra, assim. Esse era o meu maior medo. Eu conversei com uma colega que é cirurgiã, passei os exames para ela dar uma olhada e tudo, porque a Uhum. gente fica meio séria quando é os nossos É, é pets, né? normal. Então, eu digo, pelo amor de Deus, preciso do socorro, né? Porque, mas, Uhum. né, eu vou cuidar, eu vou fazer o monitoramento, vou seguir os passos todos certinhos, como a gente está Uhum. conversando agora, Então tá e, certo. e Como você foi manter. premiada com a mentoria, então depois você pode ir me mandando todos os resultados, a gente vai conversando, tá? Tá, Show de muito bola. obrigada. Imagina. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Fabiana, se tu puder ficar mais um pouquinho, que daí, Com certeza. às vezes, é coisa que eu preciso de informações suas. Endócrinopatas PET, deve ser endocrinologista, não sei quem é, mas falou, pode também a função tiroidiana estar diminuída por outra doença, síndrome do eutiroideu doente. Pode Então, acontecer nesse isso daí. caso? Pode, infelizmente pode, mas agora sim, ó, ela está estável, não evitar fazer esse exame próximo de se ela tiver apatia, hiporexia, vômito, você não vai fazer perfil de tireoide nesse momento. Se ela está estável, está bem, não tem dor abdominal, o comportamento está normal e segue com as alterações que a gente está acompanhando, crônicas, né? Mas aí o risco de ser um falso hipotiroidismo é menor, né? A síndrome do eutiroideu doente. E lembrar que o T4 livre tem menor interferência nesse sentido, de ser baixo por uma doença sistêmica, que é a característica da síndrome do eutiroideu doente, né? Então, por isso que eu já te falei justamente neste exame, T4 total teria mais interferência e cuidar com a metodologia que tu vai solicitar, tá? T4 livre por diálise é o ideal, vai ser mais caro, mas em Curitiba tem laboratórios que fazem em loco, é mais tranquilo, né? Então, seria isso recomendado, tá? Isso, eu só não fiz ainda exatamente o teste para tireoide por causa do quadro dela instável, que Uhum, assim como ela está bem, ela já fica com vômito, já, né, fica batida, prostrada, justamente por causa das interferências. Aí eu queria estabilizar ela bem para poder uhum, fazer o teste. Só que aí quando uhum. eu vou fazer o teste, aí ela Ela descobre, ela fica ruim de novo. E agora, como é que ela tá, Fabiana? de ontem para cá, ela deu um boom, assim. Tá, melhorou muito. Hoje pediu para passear, foi na rua, correu atrás de uma pombinha até.
tá quase no normal dela. Tá Uhum. pedindo. Ela interage, não tá só dormindo, sabe? Ela tá pedindo comida, ela fica Uhum. aberta. Mas há 3 dias atrás ela estava bem Uhum. prostrada. Uhum. Tá, show. É a hora, então. Vai amanhã. Não, eu tô brincando. Deixa ela ficar bem alguns dias, tá? Se ela ficar super bem aí esse fim de semana, na segunda é um bom dia para fazer o exame. E Eu cuida tenho com o até. jejum para qualquer exame que tu for fazer, tá? Porque se tiver hiperlipidemia, altera em todos os resultados bioquímicos, né? Tá? Pois é. Até eu suspendi o Ursacol agora nesses dias que ela ficou ruim, Uhum, justamente porque, né? Então fazem 2 dias que ela tá sem Ursacol. uhum. Tá. Aí eu não sei qual é o melhor momento de entrar, se é agora, se eu aguardo mais um tempo, de voltar. Ela chegou a vomitar esses dias que ela estava ruim? Ela ela vomitou, teve um vômito. Uhum. E tu costuma usar o que de antiemético nesses momentos? É a Serene. Sereno? Ótimo. Tá. Só ia te dizer, se tu usasse Plasil, evitar, porque como ele tem efeito procinético, às vezes aumenta o desconforto, tá? Porque aumenta a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, Isso. Mas eu mantenho a com mudança... Plasil. Oi? Eu Não mantive entendi. com Plasil. É, depois do Maroptante? Não entendi. É, é. Tá. Bom, coloca um Dancetrona. É bem mais barato e é bem efetivo. Também não tem esse problema do efeito procinético, tá? A Gabi perguntou, Vonal pode ser também? Pode sim. A ondansetrona é o Vonal, tá? Vamos lá. E o Maroptante tem o lado interessante de controlar a dor visceral, né? Que era o que eu ia te falar agora. Tenta pegar no comportamento dela quando ela começa a apresentar desconforto abdominal, antes de evoluir para prostração e vômito, porque geralmente essa é a sequência. Dói, porque tem inflamação das vias biliares, colecistite, e isso causa dor. É, depois fica prostrado porque tá doendo e aí vomita, tá? É bem isso. Uhum. Então, eu tenho pacientes que o tutor consegue bastante sucesso, assim, em não agudizar tanto esse processo fazendo analgesia. Tá? Eu gosto bastante de associar dipirona com escopolamina Uhum. nesse Eu momento, cheguei tá? a usar. Uhum. Tá? Então, acho que seria isso. E esses eventos de vômito e prostração provavelmente estão associados com a colecistite, tá? Então, é algo que é esperado, infelizmente, essa oscilação de vai e volta de sintomas, tá? Eu vou fazer o acompanhamento dela agora, eu vou repetir de novo os exames, vou fazer o exame de urina, tudo certinho. Vou esperar eu fechar, né, o tempo de no Uhum. mínimo, 20 dias, na verdade, a repetição dos exames. Né? Eu Não iria fazer pode. com. No mínimo 20, não adianta repetir antes, não. Não é. Isso, eu fiz com 20 porque eu não aguentei chegar nos 30. Tava muito preocupada com ela. Uhum. Mas, mas agora eu tô mais confiante, tô mais segura Ah, e que vou bom. aguardar certinho o tempo pra gente repetir, ver como é que vai desenvolver. Uhum. E assim que ela estabilizar bem, acredito que esse final de semana vai ficar bem, e Tomara. aí na segunda eu já faço os testes da É, tireoide. eu acho que eu não te respondi sobre o Ursacol. Eu voltaria com ele agora que ela tá bem, tá? E para ficar mais fácil de ela ficar bem esses dias e você poder fazer os exames com mais tranquilidade, de não ter interferência, faz a dipirona até segunda para ela não ter dor, ajuda, né, de 12 em 12, sem outros analgésicos, tá? Uhum. A Gabi perguntou se para dor visceral não é só por infusão contínua, o maroptante. É que assim, a ação dele para dor visceral com dose oral, ela tem um pico de ação e já cai. E na infusão em baixa dose você consegue manter essa taxa linear, porque é uma dose bem menor do que a dose terapêutica para vômito, tá? Mas um efeito transitório de analgesia visceral
teoricamente tem sim. E do ponto de vista clínico, a gente observa isso, assim, que eles ficam com muito mais conforto quando usam o Foi, Maropitã. que eu observei. Aham. Agora, quando ela ficou ruim, e foi nítido. Uhum. Foi questão de horas, assim, e eu já vi o comportamento Diferente, né? dela. Que... Tem toda Uhum. a sensação ruim que a ânsia de vômito traz, né? Mas também eu acredito muito nisso, eu já li isso, né? Não é coisa da minha cabeça, tem registro na literatura, mas do ponto de vista clínico, acompanhando muitos pacientes, é isso que eu observo também, que tu tá me confirmando aqui, Fabiana, tá? Show de bola, então. Que bom que a gente conseguiu ver direitinho o teu caso, ajudar essa menina. E vai me contando a evolução, a gente vai conversando, tá? Ó, vamos sim. Com certeza, não largo mais vocês. Que bom. Nos acompanha aqui. Daqui a pouco Acompanhe entre no sim. Experts também. Quero te ver no nosso treinamento de clínica, que é muito legal, pessoal. A gente acompanha muito caso junto de todo mundo do Brasil, assim, é uma experiência muito massa. Tá bom? Eu perdi agora esse curso desse ano por questões, enfim, Uhum. né, financeiras, mas agora no próximo eu já me organizei, já tá tudo certinho. Na próxima turma a gente já tá junto. Que bom, fico bem feliz. Eu acho que passou uma pergunta só sobre síndrome de Addison, se podia ser, não tem nada a ver do ponto de vista clínico, tá? E não vejo sentido. Mas se vocês quiserem, quem perguntou quiser mandar um direct e explicar melhor o raciocínio, talvez eu não esteja enxergando o raciocínio que você teve, mas eu não vejo sentido, é mais agudo o quadro, não é arrastado assim 2 meses, tá? Alguém falou, o Orsacol não pode quando tem problema de vesícula biliar. Nada a ver, ele pode, ele serve para isso. Ele aumenta, ele fluidifica a bile, né, e melhora a colestase. Ele não pode quando tem indícios de obstrução biliar, tá, Renata? Então, foi alguém que perguntou isso é uma confusão muito frequente, tá? Show de bola, acho que é isso, então. Beleza, Fabiana? Obrigada por participar, por contribuir. Parabéns pela condução, mesmo sendo sua cachorra. Eu achei sensacional. Tá tudo dentro do que é Obrigada. recomendado, tá bom? E eu vou correr lá levar meu filho na escola, senão eu perco a entrada da escola e o guri vai ficar em casa. Daí eu tô ferrada, que tem muita coisa pra fazer. Tá bom? Eu que agradeço, obrigada pela atenção. Vocês são Imagina. fantásticos, os três. Obrigada, gratidão. Beijo para todo mundo que Beijo. estava acompanhando. Obrigado pelos comentários, pela participação. Beijão.